Meus irmãos, estamos aqui novamente na Casa Espírita, Grupo Espírita de Ibatiba, novamente, para continuarmos o estudo do Livro dos Espíritos, livro básico da doutrina dos Espíritos. Esse é o livro que nos possibilitará entender as mudanças que estão chegando, já estão acontecendo. Já disse na vez passada que temos que guardar duas palavras daqui para frente: transição planetária e ascensão. Vamos prestar bastante atenção nessas palavras, que serão muito utilizados esse vocábulo agora para frente, nos próximos períodos. Vamos estudar agora o capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Nós vamos falar sobre espírito e matéria. Falamos de Deus, que é a inteligência suprema, e agora vamos falar sobre a sua criação, espírito e matéria. Esse é o capítulo 2. Aí Kardec faz a seguinte pergunta, a pergunta de número 17. Temos que entender que nós não vamos falar pergunta a pergunta. Então, esse capítulo 2, nós esperamos que as pessoas leiam este livro, comentem, debatam, junte em grupos de preferência e troque ideias. E dúvidas, pergunte para quem sabe. Todas as casas espíritas do Brasil todo, espírita que seguem Kardec, né? Porque há outras aí que se diz espíritas, como nós explicamos bem na introdução do Livro dos Espíritos, espiritismo, é um vocábulo novo criado por Allan Kardec. Então, as casas que estudam do Kardec são casas espíritas. E qualquer casa, em qualquer lugar do Brasil, tem pessoas capacitadas, até mais do que nós, para explicar alguma dúvida. Se você tem dúvida, procure essas pessoas, que elas terão o maior prazer em elucidar essas dúvidas. Então, como dizíamos, Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Essa é a pergunta que Kardec faz, e os espíritos superiores respondem: não. Deus não permite que aos homens seja tudo revelado neste mundo. Então, tudo depende da nossa evolução. À medida que nós evoluímos, nós vamos entendendo melhor as coisas e podemos, em futuro muito distante ainda, devido ao nosso grau evolutivo, poderemos saber quase tudo e muito sobre Deus, o nosso Pai. Na pergunta 18, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? É como nós dissemos, Kardec faz uma pergunta e vem com outra pergunta para consolidar a resposta daquela que recebeu. É interessante o método dele, né? É muito interessante, porque ele, como professor, educador, ele tem uma metodologia que é sensacional. Chega a ser genial. Então, essa pergunta é para consolidar a primeira que ele fez. A resposta dos espíritos superiores é que o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Bom, está claro, né? Porque nós não temos ainda, dentro da nossa capacidade, inteligência. É como Jesus, há 2000 e poucos anos, ele tentava trazer algumas mensagens para aquele povo, os gentios, lá em Jerusalém,
Mas não tinha tecnologia, não tinha ciência, não tinha nada, ficava difícil. Por isso é que ele disse, quando foi embora, que ele iria ao Pai e pediria que o Pai enviasse um Consolador em seu nome, que é a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Porque agora, do século XIX e XX, foram montadas as bases para a tecnologia e a ciência para responder essas perguntas, porque há necessidade que a ciência comprove certas coisas. Por isso que a doutrina espírita é ciência, é filosofia e é moral Cristo. Bom, e aí, pulando alguma coisa, nós vamos passar lá para a pergunta 21, que já é falando sobre espírito e matéria. Tem um subtítulo, espírito e matéria. E a pergunta 21 diz o seguinte: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criado por Ele em dado momento? Então, a pergunta é se a matéria também é eterna. O que vocês acham? Eterno só Deus, né? Nós explicamos isso já nas lições anteriores. Eterno só Deus. E depois ele começou a criar, né? Só Deus o sabe, é a resposta. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus Pai, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. A nosso planeta tem pelo menos 2 bilhões e meio de anos. É muitos anos, né? Mas em relação à eternidade não é nada. Dentro desse conceito e deste contexto, nós espíritos, pelo menos no nosso nível, já existíamos antes desse planeta ser construído, ser feito por Jesus. Para quem não sabe, Jesus construiu esse planeta para nós sob as ordens do nosso Pai. Se ele construiu esse planeta, e se nós já existimos antes desse planeta, nós também temos alguns bilhões de anos. Então a matemática e a lógica andam junto no Espiritismo. Nós somos mais antigos que esse planeta. Aliás, nós fomos exilados de um planeta que já existia, que estávamos num estágio bem adiantado, chamado Capela. Nós somos exilados de Capela. Há livros espíritos que falam sobre isso. Nós fomos exilados de Capela devido ao nosso comportamento lá. E agora estamos passando o mesmo problema aqui. Muitos espíritos terão que sair daqui, porque o planeta está no processo de mudança. É o que eu falei, da mudança de patamar. Ele está passando de um planeta de prova e expiação, onde a maldade tem prioridade, para um mundo de regeneração, onde já haverá um equilíbrio entre a maldade e a bondade. Então, quem não estiver dentro desse esquema que o nosso Pai está estabelecendo, serão exilados, dessa vez, da Terra. Nós seremos exilados daqui. E os que ficarem, em sua minoria, terá que ascender para uma dimensão diferente. Por isso que eu falei no início que nós temos que prestar atenção nessa palavra ascensão, transição planetária. Então temos que ficar estudar muito, bastante, para entender essa situação, porque o mundo vai mudar, o nosso planeta mudará. E os que não se adaptarem a essa situação serão exilados daqui. Aí alguém pode até falar, mas você não disse que o Espírito não retroage, e Deus é bom, justo, misericordioso?
mas isso é justamente para o nosso aprendizado. Não é justo que ele deixe com os bons aqueles espíritos perturbadores, que não deixam estudar, que perturbam, que fazem maldades. Então esses bons terão a possibilidade de progredir mais. E os que são ignorantes, continuam ignorantes, que não aceitam isso, serão exilados para planetas mais primitivos. Fazendo uma comparação, planetas que estão atrasados há pelo menos 100 mil anos. E é lá que eles irão para poder ajudar o progresso dos povos que estarão lá. Foi a mesma coisa que aconteceu com os egípcios quando vieram para cá, os hebreus, os hindus vieram para cá para ajudar a população que estava aqui. É a mesma situação. E os espíritos não retroagem. Eles vão para lá com a mesma quantidade de saber que já obtiveram, mas estarão bloqueados para esse conhecimento ser esquecido temporariamente. É assim que funciona. É apenas uma lição, mais uma lição de vida que a reencarnação já nos ensinou. A reencarnação não é uma punição de Deus, é uma lição de vida, é uma preparação para a vida. Então, vem aqui, né? Por mais distante, como nós falamos, que nós possamos imaginar, Deus esteve sempre funcionando. Aliás, Jesus tem uma frase sobre Deus, sobre trabalho, que dizia o seguinte, que meu Pai trabalha até hoje e nós temos que trabalhar também. Jesus veio trazendo todas essas mensagens através do Consolador, que é o Espiritismo. E o Livro dos Espíritos tem tudo isso. Na pergunta 22, Kardec questiona, define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Kardec questiona. E os espíritos superiores respondem, do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. É interessante, porque nós mesmos aqui, imaginemos a água, por exemplo. A água se apresenta em 3 estados, né? O estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. São 3 situações da mesma matéria. Pelo mundo afora, pelos universos afora, nós podemos imaginar que existem matérias de todas as maneiras, de todos os jeitos. Nós acreditávamos até há poucos anos, ainda na nossa ignorância, se lembra do vácuo, né, que fora da atmosfera da Terra e outro que era um vácuo. Hoje nós sabemos que não é. É a matéria escura, e eu vou até falar sobre isso mais na frente. Sabemos hoje, a ciência já comprova, que o que tem fora da nossa atmosfera, não existe vácuo, é a matéria escura, que é um tipo de matéria que, como eles falam aqui, são coisas que nós não conhecemos. Que definição podeis dar da matéria? Essa é a definição que os espíritos superiores dão a Kardec. A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que esse se serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. E o que é o espírito? Essa pergunta é interessantíssima. O que é você? Porque você é espírito, eu sou espírito, nós somos espíritos. E a definição que Kardec faz é, o que é o espírito? Que ele fez uma pergunta dessa, mas que é Deus, né? Agora ele está perguntando o que é espírito. Espírito é
o princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente do universo. Sem dúvida alguma, é uma definição certa, direta, objetiva. Porque quando você é criado como espírito, a partir daí você é o princípio inteligente. Por quê? Porque você passa a ter o livre-arbítrio. Deus te dá a inteligência, te dá o livre-arbítrio, mas Ele te dá a responsabilidade também. Por isso a dificuldade da doutrina espírita em trazer as pessoas não conseguem entender e querem que Deus faça aquilo que pede. Só que Deus nos fez como centelha divina. Nós temos capacidade de fazer todas as coisas. Quem disse isso não sou eu que estou falando isso. Quem fala sobre isso foi quem fez esse planeta aqui. Um espírito chamado Jesus, nosso irmão. E ele definiu bem: vós sois deuses, vós sois luz, sois o sal da terra. Tudo isso nós somos. Basta acreditar. Se você acreditar nisso, você é capaz de curar, você é capaz de fazer qualquer coisa. Aqui, na Casa Espírita, nós damos o passe, né? Que é aquela transmissão, transfusão de energia, como outras religiões. Tem o reiki, né? Os budistas fazem isso, os católicos fazem, todos fazem isso. Mas o espírito, para fazer isso, tem que acreditar em si mesmo. Tem que ter a capacidade de acreditar, ter fé, ter confiança no Pai que criou. E é por isso que diz: nós somos o princípio inteligente. Nós somos luz. Tem que acreditar nisso. Se você acredita nisso, nem doença pega em você. Você está isento de tudo, porque você tem a luz. Você é a luz. Você é filho de Deus. Continuando. E qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficar sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. O espírito, mais ou menos definido, nós temos este corpo, né, que nada mais é do que energia condensada, isso a ciência já fala. Nós somos luz condensada. Esse corpo que nós dizemos de carne, uma hora ele acaba. Aí aparece o corpo modelador deste corpo de carne, que se chama perispírito, nós vamos ver mais à frente. E habita dentro de nós, nas pessoas sensíveis, na altura do coração, nas pessoas mais intelectas, no cérebro, o espírito, que nada mais é que uma chamazinha, mais ou menos do tamanho desse polegar aqui. É uma chama. O que impressiona, e a grandeza divina nos mostra, é que esse polegarzinho, que é o tamanho do nosso espírito, uma chama, guarda tudo, milênios, bilhões de anos, desde que nós fomos criados, desde que saímos das mônadas, lá do mar. Todo esse conhecimento está acumulado nessa chama. Você acredita? É por isso que é maravilhoso. Nós vamos evoluindo, cada vez mais tendo conhecimento, assambarcando todo o conhecimento do mundo, tudo que Deus permite que nós vejamos, e à medida que sabemos mais, vamos aprender mais. Já dizia aquele filósofo Sócrates, quando perguntaram para ele: Sócrates, qual a pessoa mais sábia agora do seu tempo? E ele disse: eu. Olha só, nós achamos que Sócrates seria humilde, né? Aí pergunta para ele novamente: por que você é o mais sábio?
porque eu sei que nada sei. Nós somos a mesma coisa. À medida, quanto mais você tira o véu de uma ciência, você descobre que tem mais véus para serem descortinados. Esse é o nosso trabalho, é o conhecimento. E nós ainda recebemos para poder estudar. Olha só. Vem tudo, Deus nos dá todas as condições de podermos estudar. E nós não estudamos por quê? Eu tenho a resposta. Vai ser meio deseducado, mas eu vou falar. Chama-se preguiça mental. Eu já ouvi isso do Raul Teixeira. Preguiça mental. Então, o brasileiro, ele é mal acostumado. Nós precisamos entender que, se não estudarmos, nós não progredimos. E se eu não progredir, eu vou para aquele mundo lá atrás, muito feio, sem barbeador elétrico, sem luz elétrica, sem telefone celular. Você já imaginou você viver há 100 mil anos atrás sem fogo? Porque há 100 mil anos o fogo ainda não tinha sido descoberto. Sem roda. Olha que maravilha. Continue assim, com preguiça mental, sem estudar para você ver também. Depois não reclame dele que não foi avisado. Então nós temos esse defeito. Preguiça mental, nós não gostamos de ler. Então, continuando, né? É o espírito sinônimo de inteligência? A resposta, a inteligência é um atributo, não é o espírito. É um atributo essencial do espírito. Um e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Espírito é uma coisa, inteligência é outra coisa. Quero avisar que, apesar de ter espírito das trevas, que são inteligentíssimos. Eles planejaram toda uma situação para nos jogar sempre no escuro. Eles montaram situações terríveis que estão sendo desmontadas atualmente. Mas, apesar das pessoas acharem que, porque espírito das trevas, eles são burros, lhe engano. Eles são inteligentíssimos. Existem equipes de espíritos montados com planejamentos incríveis. Vou dar exemplo num livro. É um livro maravilhoso, escrito por Hermínio Corrêa de Miranda, chamado Diálogo com as Sombras. É um livro fundamental para quem pretende no futuro, dentro da doutrina espírita, estudar mediunidade. Ele fala sobre isso que eu estou dizendo. Como é a situação da equipe de espíritos da luz e a formação e organização dos espíritos das trevas. Vocês vão achar muito interessante. Nós precisamos conhecer isso para saber como podemos lidar com isso. Então, é bom diferenciar o espírito de inteligência. Inteligência é um atributo que Deus dá a todos os espíritos. Agora, se você vai usar para o bem ou para o mal, aí já é aquele outro atributo que Deus lhe dá, chamado livre-arbítrio. Então, a reencarnação, ela é uma lição de vida. Ela não é uma punição. É uma responsabilidade que você aprende, porque Deus não pune, porque Ele é bom, justo e misericordioso. Então, Ele dá para nós o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas tem uma frase de Jesus que é fundamental. Você pode plantar o que quiser, mas tem que colher o que plantar. Ou seja, se você plantar arroz, você vai colher arroz.
Se você plantar milho, você só pode colher milho. É a lei de Deus. Deus nos criou, fez leis que nós temos que seguir. É simples assim. As pessoas acham que o Deus Pai e Mãe é muito complexo. Mas ele é a simplicidade, a humildade, é tudo. Nós somos imagens nanomolecular de Deus. Entre nós e Deus, temos muito que aprender. Ele deixou pelo menos um modelo de perfeição aqui no nosso planeta. É uma das perguntas do livro dos Espíritos. Qual o modelo de perfeição do nosso planeta? Jesus. É esse que nós temos que seguir, vendo como modelo. Tudo que ele trouxe para nós em termos de palavras, de lição, de parábolas, tem um sentido contemporâneo. E naquela época ele ainda disse o seguinte: eu não posso falar tudo para vocês, porque vocês não têm condição. Mas no futuro, tendo conhecimento da ciência, conhecimento geral, mandarei para vocês o Consolador prometido. É a doutrina espírita, não tem outra solução. É aqui que você vai ter as bases de todo esse conhecimento que Jesus já angariou há bilhões de milênios. E que nós vamos chegar lá, né? Ele diz que nós somos Deus. Você tem que acreditar. A outra que pergunta é o seguinte: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz, o som, o ar? E Kardec, os espíritos superiores respondem: são distintos uns dos outros, mas a união do espírito e da matéria é necessário para intelectualizar a matéria. A matéria é uma necessidade também para o espírito. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designa. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? A resposta é pode-se, fora de dúvida, pelo pensamento. Então, espírito, pelo pensamento, nós podemos imaginar. O espírito separado da matéria. Essa é a pergunta final e, para mim, uma das mais importantes nesse item aqui. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Olha que pergunta que Kardec faz. É um gênio, né? E a resposta dos espíritos superiores é que sim, são dois elementos gerais do universo, mas acima de tudo, Deus. Então, é uma trindade: Deus, Espírito, matéria. Mas existe um elemento unindo tudo isso, como diz aqui no Livro dos Espíritos, que vocês vão ler na pergunta 27, que chama fluido cósmico universal. É um fluido, diríamos que é o hálito de Deus, que cobre tudo e todos. Nós estamos dentro disso. Por isso que as comunicações, como disse Paulo, estou em Deus e Deus está em mim. Eu estou em Deus e Deus está em mim, dentro do nosso coração. Jesus falou que Deus seria adorado em espírito, estaria em nós e nós estaríamos nele. É isso que nós temos que entender. Nós somos centelha divina, espírito, matéria, Deus no topo da pirâmide e tudo envolvido pelo fluido cósmico universal, que é a situação em que nós estamos. Esse é o princípio base do espírito, matéria e Deus. Estamos recobertos por isso. Com essa definição, quero lembrar que o Livro dos Espíritos é a base.
é a base da doutrina espírita. Então, isso nos traz mais algum elemento para que nós possamos estudar em casa. Vamos aproveitar, o Natal e o Ano Novo está chegando aí. Vamos ter muito tempo. Deixa a preguiça mental de lado um pouquinho e vamos ler. E nos aprofundarmos dentro desse estudo que é o Livro dos Espíritos, até para poder buscar horizontes novos. Nós não podemos ficar só no Livro dos Espíritos. Há 4 livros, o Pentateuco, que é Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Gênesis. E cada um é um tema do Livro dos Espíritos. Então fica aí o pedido para que vocês possam ler, estudar, debater mais profundamente. Nós não temos condição de trazer pergunta a pergunta, são 1018 perguntas e respostas, dentro desse esquema que Kardec trouxe, bem simplesinho, perguntas e respostas, é um método tão bacana que dá vontade de estudar, fica muito curioso. Então eu quero agradecer mais uma vez, né, a atenção de vocês, meus irmãos, lembrar que eu sou luz, sou filho da luz e nós somos filhos da fonte. Deus é Pai. Então eu quero agradecer a todos por mais esse tempo que vocês estão disponibilizando para nós. E espero, na próxima semana, mais uma etapa do nosso estudo.